Eu estou aqui com o doutor, ele que vai estar conversando comigo, Eric Barros, não é isso, doutor? Nós vamos estar falando de saúde. Ronco não é só para homens, né? Não, assim, as mulheres também podem ter problema com ronco. E é importante. É mais comum em homens, né? Mas pode afetar mulheres também. Bom, muito bom. A gente vai estar falando, gente, a respeito de roncos. A gente sabe que muitas pessoas reclamam, principalmente as mulheres. E a gente quer entender um pouco mais quando é que é um problema o ronco na vida de ambos. Porque para a saúde de quem ronca e para a incomodação até muitas vezes do casal. A gente ouve muita gente reclamando, muita gente falando a respeito desse assunto. E a gente começa logo perguntando, na verdade, o que é o ronco. E o senhor poder explicar para a gente também quais são as causas. Tá bom. Então, assim, Vanusa, o ronco, ele nada mais é do que um barulho que é produzido pela nossa própria respiração quando o ar passa através da nossa garganta, né? O que acontece é que, muitas vezes, com o passar dos anos, vai ocorrendo uma flacidez da musculatura da região da garganta. E aí, como essa musculatura ela fica flácida, ela fica amolecida, quando o ar passa, faz vibrar esses tecidos. E aí toda vibração gera um som. É como uma corda de violão, que quando ela está parada não produz som, mas se você mexer nela e colocar ela para vibrar, ela vai produzir um som. Então o ronco é o som produzido pela nossa garganta vibrando quando o ar passa. Por que ele acontece principalmente à noite? Porque quando a gente dorme, a musculatura relaxa. E aí a flacidez é maior ainda. Por isso que ele acontece à noite, quando a gente está dormindo. Doutor, por que a gente tem essa sensação de que o ronco acontece, na verdade, mais na vida do homem do que da mulher? Porque realmente é mais comum nos homens do que nas mulheres, né? Os homens, eles têm um hormônio em altos níveis, né? Que também é encontrado na mulher, mas em níveis mais baixos, que é a testosterona, né? E a testosterona é um hormônio que também promove o relaxamento da musculatura da garganta. Então ele aumenta muito o risco de ter ronco no sexo masculino. Nas mulheres, o ronco ele passa a ser mais comum após a menopausa, quando os níveis dos hormônios femininos, que de certa forma protegem, não só contra o ronco, mas até contra doenças cardiovasculares, quando esses níveis hormonais decaem após a menopausa, é que a mulher passa a roncar mais, a ter uma incidência próxima da do sexo masculino. E, na verdade, quais são as causas mais precisas? Por exemplo, a gente sabe que o tabagismo pode, de uma certa forma, influenciar. Mas aí eu pergunto, isso pode ser um mito também ou não? Não, os principais fatores que estão envolvidos na origem do ronco, é isso que eu falei, é tudo aquilo que leve à flacidez da musculatura da garganta. Então, é mais comum nos homens por causa da testosterona, que causa isso. É mais comum com a avançada da idade. Você vê que pessoas mais jovens, elas roncam menos. E pessoas de mais idade, elas roncam mais. Porque com a idade, a flacidez da garganta vai aumentando. Tem um pouco a ver também com o ganho de peso, com o sobrepeso. Porque com o ganho de peso, ocorre o acúmulo de gordura na musculatura. Aí ela fica mais flácida também. Então, tudo aquilo que promover flacidez aumenta o risco. Os principais fatores são esses que eu mencionei. Sexo masculino, o progredir da idade, o sobrepeso, o ganho de peso, né? O sedentarismo, são fatores de risco para São os o ronco. principais, né? E as São os pessoas acabam principais. culpando a alimentação de uma certa forma, mas principalmente a questão da... A gente sabe que o tabagismo, a própria bebida, na verdade, são cobradas principalmente pelas mulheres e elas acabam, de uma certa forma, levando essa informação. A gente sabe que tem que cuidar da saúde, tem que tudo ser de forma moderada, mas fica aí os fatores principais passados aqui pelo doutor. Aí só complementando, com relação à alimentação, ela realmente vai se atrapalhar se ela for hipercalórica, né? Porque aí vai promover o ganho de peso e o ganho de peso promove o ronco. Né? Também vem... O refluxo também pode piorar do ronco porque ele inflama, né? O ácido volta do estômago em direção à garganta, inflama essas regiões e essas regiões inflamadas também ficam mais flácidas e vibram mais. E outro fator importante é o álcool, realmente, porque o álcool também é um relaxante muscular. Então, existem relatos, é comum a pessoa relatar que quando bebe, a pessoa que não ronca, ronca, e a que ronca, ronca mais ainda, porque o álcool relaxa a musculatura também. Pronto. Doutor, existem alguns tipos de roncos? A gente pode identificar ou não? Assim, eu não conheço essa classificação assim, de tipo de ronco, né? A gente pode, assim, ter pessoas que têm roncos ocasionais, que aparecem somente quando a pessoa dorme em uma determinada posição, por exemplo. Tem gente que só ronca, por exemplo, quando está em decúbito dorsal, quando dorme de barriga para cima. Em outra posição ela não ronca. E como é que pode ser feita E tem pessoas que roncam também só quando bebem, por exemplo, e quando não bebe não ronca, né?
digamos que é uma doença numa fase mais inicial. Se a pessoa não intervir e começar a progredir, aí ela vai começar a ter roncos frequentes, que a gente considera ronco frequente, quando a pessoa ronca mais de 4 dias por semana. Como é que a pessoa pode buscar, por exemplo, exames, avaliação? Porque muitas pessoas passam anos e anos sofrendo com o ronco e acham que não é nada. Quando é que é importante chamar a atenção dessa pessoa que está em casa? Olha, sempre é importante a pessoa que ronca procurar o atendimento médico, né? Como eu expliquei, a flacidez da garganta causa uma vibração durante a passagem do ar que produz um barulho que é o ronco. O ronco, ele é só o barulho. Na verdade, ele não atrapalha o organismo da pessoa. Ele atrapalha mais o parceiro a dormir. Sim. Por causa do barulho. Mas o problema é que essa mesma flacidez que gera o ronco, ela gera um outro fenômeno, e aí esse sim mais grave, que é chamado apneia, que é o quê? São paradas respiratórias que acontecem durante o sono. A garganta fica tão flácida que quando a pessoa inspira, gera um fechamento da garganta. A pessoa não tem consciência de que isso está acontecendo. Para ela, ela está dormindo, né? Porque não é suficiente para acordar, mas é suficiente para superficializar o sono, para liberar adrenalina, para aumentar a pressão arterial, para sobrecarregar o coração, para ter uma sobrecarga cardiovascular, para sobrecarregar o sistema nervoso central. Então, a pessoa que tem apneia num nível muito elevado, e geralmente essa pessoa que tem apneia é uma pessoa que ronca, não é que de um dia ela vai dormir e não vai acordar, mas a longo prazo, a pessoa que tem apneia e não trata, não sabe que tem, ela aumenta muito o risco cardiovascular global, ou seja, a chance dela desenvolver infarto, AVC, impotência e outras doenças cardiovasculares no futuro vai ser maior. É um fator de risco para isso. E qual é o tratamento, doutor? Aí, assim, falando primeiro no diagnóstico, é importante fazer um exame. Sim. Né? Então, assim, o ronco é um relato, na anamnese a gente descobre. Agora, para saber se a pessoa está tendo apneia ou não, é importante as pessoas que roncam fazerem um exame chamado polissonografia, que basicamente é uma espécie de equipamento que a gente monta até na casa da pessoa. Vão ter alguns eletrodos colocados na região da cabeça, vai ter medidores da respiração, tanto pelo nariz quanto pela boca, vão ter cintas que vão medir a movimentação do tórax e do abdômen, vai medir a saturação de oxigênio da pessoa. Então a pessoa dorme com esse equipamento, ele vai meio que registrar a noite de sono do paciente e a gente vai interpretar aquele registro ali. É assim que a gente diagnostica os pacientes que têm apneia e que não têm apneia. E aí, assim, em uma vez tendo a apneia, né, se for uma apneia de moderada a grave, se a pessoa tiver alguma comorbidade, aí a gente passa para o tratamento. E aí tem várias modalidades terapêuticas, vai depender da gravidade do problema. Né? Para os casos mais leves, algumas vezes a gente usa aparelhos intraorais, que são aparelhos para a pessoa dormir com ele, para melhorar do ronco e da apneia. Para os casos moderados a grave, o tratamento principal é usar um equipamento chamado CPAP, que é um equipamento que é colocado na região do nariz, principalmente, e esse equipamento joga meio que um ar na via aérea e mantém a garganta aberta durante o sono. É uma forma de disparar quando, se caso faltar ali naquele momento a respiração? Se houver um fechamento, é como se houver um fechamento da garganta, ele vai jogar um ar que vai manter a garganta aberta. Com isso a pessoa consegue dormir sem ter as apneias. E tem alguns casos, né, casos selecionados, né, não é todo paciente, mas tem alguns casos que a cirurgia também pode beneficiar. Quanto mais magro for o paciente, quanto mais jovem for, se ele tiver alterações anatômicas, por exemplo, amígdalas muito grandes ou um desvio de septo muito grande, existe uma chance da cirurgia resolver o problema, entendeu? Ai, que bom, doutor. Muito bom a gente trazê-lo aqui para o programa para que a gente possa, de uma certa forma, aliviar um pouco mais e levar a informação para quem está em casa. Sabemos que tem muita gente que precisa só da informação para daí, então, buscar um profissional. A gente agradece pela presença, tá bom, doutor? Muito obrigado. E quem quiser entrar em contato com o doutor, vai aparecer na telinha o Instagram dele também e o senhor pode confirmar no Instagram. Se você colocar Dr. Eric Barros, você vai aparecer lá, tanto no Facebook como no Instagram, como também se você colocar na internet vai aparecer. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo aqui com o senhor, fique à vontade aí. Eric Barros, então, veio hoje aqui para o nosso programa para falar um pouco mais a respeito de ronco e como você pode tratar deste problema de uma forma bem mais leve.